Depois que Lula derrubou José Eduardo Cardoso do Ministério da Justiça, a saída de Leandro Daiello da chefia da Polícia Federal é dada como certa. Para o seu lugar, está em alta o nome de uma figura recorrente lá no meu blog, José Mariano Beltrame, secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, como antecipou aqui a coluna Radar. Sim, do Rio de Janeiro, esse dos arrastões nas praias e nas linhas vermelha e amarela, do domínio do tráfico de drogas, dos tiroteios de fuzis nas favelas, dos assaltos, diuturna e noturnamente, como diria Dilma Rousseff, a motoristas e pedestres, do esfaqueamento dos ciclistas, dos roubos de carros e motos, dos assassinatos de policiais e até professor e tudo mais. Esse Rio mesmo, cantado em verso e prosa pelos camaradas do secretário na imprensa. O fracasso de Beltrame em garantir a segurança pública do Rio não poderia lhe render outra coisa senão uma promoção para um cargo de nível nacional, assim como a sua reprovação no concurso para delegado federal não o impediu de se tornar um delegado por outros caminhos. Beltrame ficou na posição 896 num concurso para 200 vagas, mas obteve a sua matrícula na Academia Nacional de Polícia por força de uma medida cautelar, cujo magistrado certamente desconhecia as decisões judiciais anteriores do STJ e do STF, ocultadas maliciosamente com evidente má-fé pelo então agente de Polícia Federal José Mariano Benincá Beltrame, como escreveu o presidente da ADEPOL, Vladimir Sérgio Reale, em representação à Procuradoria Regional da República do Distrito Federal em 2012. Resultado, Beltrame virou delegado entrando pela janela por meio de uma manobra chamada apostilamento, feita a pedido de seu grande amigo Luiz Fernando Correia, na gestão do então ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos. Correia, que era suspeito de irregularidades no PAN do Rio, é ex-diretor-geral da PF e ex-secretário nacional de segurança no governo de quem? Lula. Bastos é um ex-delegado influente na PF que se encontrava com Lula no Hospital Sírio-Libanês para traçar estratégias contra a Lava Jato e pela proteção da Odebrecht. Quer dizer, foi gente ligada a Lula que deu um empurrãozinho inicial na carreira de Beltrame e agora que Lula está encurralado pela Lava Jato e pelo Ministério Público de São Paulo, certamente tem muita gente ligada a Lula querendo fazer isso de novo. Mas não só a Lula, claro, a Sérgio Cabral Filho, por exemplo, também. Beltrame é secretário desde o governo Cabral e as iniciais do ex-governador aparecem nas mensagens de Marcelo Odebrecht. Quer dizer, o candidato à chefia da Polícia Federal trabalha junto com o governo do PMDB, o partido que está envolvido com o PT no escândalo do Petrolão, e mais ainda, com o PMDB do Rio, que é o maior aliado do governo do PT, especialmente contra o impeachment de Dilma Rousseff. Detalhe, isso num momento em que a Andrade Gutierrez, segunda maior empreiteira do país, admite em delação premiada que pagou ilegalmente dívidas de campanha de Dilma em 2010. E há outros detalhes também que tornam Beltrame a cara do PT e do governo Dilma. Beltrame também virou réu em ação por improbidade administrativa relativa ao escândalo das viaturas superfaturadas, na qual o Ministério Público pede a devolução de quase 135 milhões de reais aos cofres públicos. Ele acumulou rendimentos de secretário de Segurança e de delegado da PF, chegando a receber até 60 mil reais, muito acima do teto do STF. A esposa de Beltrame, depois de casar com ele, arranjou um cargo comissionado no governo Cabral e também acumulou a remuneração com a que recebia como professor em 2 outros cargos. Quer dizer, com um currículo desse não tem como não cair no gosto do pessoal lá de Brasília. E eu tenho uma informação de bastidor que indica o que o atual chefe da PF, Leandro Daiello, pensa do trabalho do Beltrame. O secretário sempre criticou a Polícia Federal por não fechar as fronteiras do Brasil, que era uma maneira, como eu tantas vezes escrevi, verossímil de se eximir da responsabilidade sobre o fracasso da segurança do Rio. Então o Daiello, numa reunião em Brasília, uns 2 anos atrás, soltou o seguinte, abre aspas, Beltrame fala que a gente não consegue fiscalizar 17 mil quilômetros de fronteiras para evitar a entrada de armas, e não fala que ele não consegue fechar 2 entradas da Rocinha para impedir que elas entrem lá. Fecha aspas. Isso foi dito pelo Daiello, na época ele pediu para que isso não fosse publicado, mas agora sinto muito, é uma questão literalmente de segurança nacional. A Rocinha, aliás, está ocupada desde 2011 pelas forças supostamente pacificadoras, mas continua tendo um monte de tiroteios por lá. Aqui no Rio houve denúncia de superfaturamento na saúde, na educação, na segurança, no transporte e o Beltrame nunca investigou direito os secretários estaduais. Um homem que não investiga o próprio governo é o homem ideal para o PT colocar na direção geral da Polícia Federal e quem sabe assim salvar Lula, Dilma, Cabral, Pezão e companhia. No dia 13 de março, o Brasil precisa ir às ruas contra todas essas manobras.